Bem-vindos a mais uma aula de História da Cultura e das Artes. Vamos continuar no módulo 3. Vamos hoje falar sobre a escultura românica. Começamos por uma frase do Papa Gregório Magno. As obras de arte têm pleno direito de existir, pois o seu fim não era serem adoradas pelos fiéis, mas ensinar os ignorantes. O que é que isto já começa a querer dizer quando temos esta frase, esta afirmação? Por um lado, o reconhecimento da arte e das obras de arte, o facto de elas terem direito de existir, que é uma coisa que se tem discutido muito hoje em dia, determinada arte que vem para trás, a arte do património, pois o seu fim não era serem adorados pelos fiéis, ou seja, neste caso o Papa está a dizer que a arte não é somente direcionada a quem já segue a religião, mas ensinar os ignorantes. Portanto, se a arte vai ensinar os ignorantes, temos aqui uma pequena pista de que não se lia, ou seja, a educação era passada por outra forma que não a leitura e a escrita. Quais são as principais características da escultura românica? Primeiro, a regressão técnica em relação ao período romano, ou seja, nós no romano, no módulo 2, tínhamos esculturas com movimento, ou até antes disso, por exemplo, esculturas como o Discóbulo e outras de grande referência desse período da Grécia Antiga e Roma Antiga. E, de certa forma, temos um retrocesso, porque as figuras vão ficar estáticas, vão ser simplificadas, as suas proporções não vão ser as ideais, e, portanto, dessa forma temos um certo retrocesso àquilo que é o realismo. É nesse sentido que a palavra retrocesso ou regressão surge. Predominam os relevos ligados à arquitetura em detrimento da estatuária. O que é que isto quer dizer? Que vamos ter a escultura associada à arquitetura, em vez de termos a escultura como um elemento pleno. Vou tirar só isto aqui. Como um elemento de vulto redondo, que se diz de vulto redondo quando podemos apreciar 360, não vamos ter a escultura como um elemento só, que podemos apreciá-lo à parte, como já acontecia em módulos anteriores, mas agora vai estar associado à arquitetura e vai predominar o relevo. Depois, no próximo módulo, voltamos então às esculturas de vulto redondo. As esculturas saem da parede e voltam a ter o seu espaço próprio. De influências bárbaras, temos os temas animalistas e vegetalistas, e de influências paleocristãs, portanto, anterior ao cristianismo, temos os motivos geométricos e vegetalistas. Em termos do relevo, o que é que nós podemos dizer em termos do relevo na escultura românica? A mensagem narrativa ou pedagógica, portanto, a questão de ensinar, do Papa Gregório já afirmava, que nós tínhamos a frase logo no início. Integra a arquitetura, como eu tenho estado a dizer. Depois temos pequenas esculturas ou relevos escultóricos em materiais diferentes. Temos pedra, metal ou marfim, portanto, não é somente em edifícios, podemos ter alguns elementos escultóricos, não é o predominante, portanto, o predominante é, de facto, o relevo associado à arquitetura, os capitéis, os portais, como já vamos ver. A figura humana é pouco realista, a anatomia está sempre diferente, portanto, temos aqui um simplificar da representação, daí a questão do retrocesso. Já tínhamos escultura muito realista, com anatomia realista, a representação dos músculos, e agora de repente vamos para uma escultura deste género, que tem a figura estática, as proporções não são corretas, portanto daí usar-se a palavra regressão. Portanto, mais uma vez, temos esta imagem também que denota-se que as proporções são irrealistas, a cabeça é enorme face ao corpo, a figura está diferente, mas depois tem a cabeça de lado, portanto daí não existir esse realismo. Começa a ser, a questão da narrativa é que permanece, já vem dos módulos anteriores e permanece, portanto aqui também está a contar uma história, e atenção que isto é um capitel, portanto este pormenor que estamos a ver é um capitel, é o topo de uma coluna, aí se chama capitel. O nu raramente é representado, não existe perspectiva, composição geométrica com personagens colocadas em simetria.
Portanto, é uma simplificação da parte da representação. Os temas são predominantemente religiosos e são colocados em colunas, em frisos, em capitéis e portais. Portanto, esta imagem que nós temos aqui é um capitel. Aqui temos o portal de ratos. Portanto, podemos ver que, para além de já ter existido alguma erosão da pedra, as figuras eram bastante simplificadas, estavam de frente, as proporções não são realistas. Temos as características de um portal românico, que é o arco de volta perfeito, que aqui não se vê completo. Depois temos aqui as arquivoltas no seu interior, os capitéis, os topos das colunas, as colunas, claro, a sustentar os capitéis, e temos o tímpano, que é onde está representada a principal cena. Uma das maiores referências em termos de portal românico é este em França, Vézelay, está aqui indicado no mapa um pouco a sul de Paris. Temos então um arco de volta perfeito. Eu vou então inserir aqui. Temos, só que eu não tenho rato. Então vamos lá. Temos aqui o arco de volta perfeito, portanto este aqui mais de fora. Temos as arquivoltas aqui no interior, são estes pequenos arcos. E depois temos os capitéis aqui nesta zona. Portanto, do topo das colunas, aqui não se vê as colunas, já há uma imagem depois que ainda entra mais em pormenor, mas tem umas colunas a delinear aqui a zona da estrutura da entrada. O que é que nós vamos passar para a frente com isto? Eu aqui queria mostrar o edifício, porque normalmente não se mostra o edifício para a pessoa ter uma noção. Portanto, vamos a falar deste portal aqui, ok? E depois no interior há mais. Portanto, temos aqui o edifício que não se costuma mostrar, é um edifício assimétrico, tem aqui algumas já adições do gótico. Nota-se que isto é gótico, esta parte toda aqui, adicionado aqui do lado direito. Portanto, ela provavelmente originalmente era aqui, assim, não é? Ou então até mais baixa. Agora não tenho. Portanto, o que é que nós temos aqui em termos de representação? Cristo e os apóstolos ao centro, e o resto do mundo representado aqui com inúmeras figuras, e o número de detalhe destas figuras não é muito comum no românico. Isto já tem aspectos de gótico, ao nível do detalhe, da quantidade de detalhe que nós temos aqui nesta obra. Apesar de tudo, ela é do período românico, representa o românico. Temos a figura, vejam, o tronco, a parte de cima está de frente, as mãos são completamente desproporcionais, mas são grandes, uma questão também de importância que tem o facto de Cristo estar nesta posição. A cabeça é pequena, mas notem aqui a parte das pernas, que é o que mais intriga, que elas estão meio de lado. Portanto, a pessoa sentaria-se de lado com o tronco de frente. Aqui vê-se um bocadinho mais dos capitéis. Vamos ver aqui também a representação das figuras. E depois, em termos de características, elementos geométricos e vegetalistas são decorativos, preencheu o vazio, sobretudo nas arquivoltas e nos frisos e nas cornisas. Portanto, temos isto aqui, esta zona aqui, depois também aqui esta zona, a parte inferior aqui do capitel. Mas andamos e não temos só a escultura, apesar de nós associarmos maioritariamente a escultura neste período da história da arte, também temos pintura. Pintura românica, e mosaicos e iluminuras, é o mesmo objetivo. Temos o mesmo objetivo de educar, passar a doutrina, a fé, não é? Passar a mensagem de Deus e a questão pedagógica. Existem poucos vestígios da pintura românica e temos influências paleocristãs, bizantinas e bárbaras. Muitas vezes as pinturas eram executadas em fresco, portanto gesso, e depois aplicado o pigmento a deixar de secar, e os temas então bíblicos. Temos aqui dois exemplos. Este é um fresco, este principal, Cristo tem Majestade. Normalmente aparece Cristo tem Majestade
a sua postura. Em termos de características plásticas, portanto, saindo um pouco da questão do contexto da pintura românica, mas entrando um bocadinho mais nas características plásticas, o desenho prevalece sobre a cor. O que é que isto quer dizer? Muitas vezes não é compreendido, é que as linhas do desenho permanecem. E isto vai sair agora ao longo dos módulos, nota-se que as linhas já não ficam, portanto há uma transição de cor suave que ainda não acontece aqui. Vejam só que as mãos têm os dedos todos definidos, portanto se aumentarmos aqui, estas linhas pretas que permanecem aqui em torno, pretas ou de outra cor, portanto a demarcação dos limites, vejam as asas, esta demarcação, este de permanecer do desenho, prevalece sobre a cor, portanto não apagaram as linhas, podiam ter apagado, não havia necessidade, mas como não há muita transição, iria ficar só uma mancha branca, por exemplo as asas, deixou-se o desenho, é nesse sentido. Figuras não têm rigor anatómico, está perfeitamente para perceber, portanto vocês vêm do módulo anterior, dos dois módulos da Grécia e da Roma, quer dizer que há um grande respeito pela anatomia e uma procura pela representação fidedigna da musculatura e tudo mais para este tipo de figuras, portanto, esta rigidez de figuras. Não é? As posições rígidas, a ausência de perspectiva, mais uma vez, sempre batalhar no mesmo, a ausência de proporcionalidade, tanto de cabeças, mãos, pés, a altura das figuras, portanto, cabeça, mãos, pés e a dimensão da figura não é proporcional. Vejam só o tamanho desta mão, desta figura do lado direito. Isto não é correto. Em termos de realismo, porque estas pinturas são corretas no seu tempo, não é? Não tenham isso. Portanto, estamos a falar de correntes diferentes e quanto mais andamos na arte para o contemporâneo, como o cubismo e tudo mais, vamos ter aí também outra vez distorção, e não é? Porque as pessoas não sabiam representar. Bidimensional, esquematização geométrica dos corpos e dos rostos. Adão e Eva, portanto, é um tema que se tem falado bastante, tem surgido em videoclipes, etc. O tema, portanto, é sempre abordado, Adão e Eva. Vejam só a representação da musculatura, é feito com linhas, não é? Portanto, parece que são bonecos e foram demarcadas as zonas dos gêmeos, aqui das coxas na parte posterior, as costelas, portanto, tudo isto, estas linhas, é o desenho que prevalece sobre a cor, portanto, isto tudo é a mesma cor, as figuras têm todas a mesma cor, não há aqui uma diferença de tonalidades, então a única forma de se limitar as formas é com o desenho. Vejam bem, as figuras, aqui vê-se bem, portanto, isto não tem rigor, é uma representação da figura humana, dá perfeitamente para perceber as figuras. Temos a árvore do jardim, a tentação que é a serpente, e portanto este tema que sempre permanece muito nos temas religiosos, também está aqui representado à sua maneira, uma pintura de fresco. Para completar, Adão e Eva, Freixo da Ermida de Vera Cruz de Madrel, Segóvia, aqui ao nosso lado, em Espanha. Temos esta história muito curiosa de Santa Margarida, que é sempre apreciada pelos alunos por ser diferente. Portanto, Santa Margarida, houve um príncipe, uma figura importante que quis namorar Margarida, e ela recusou-se e disse que iria permanecer com Deus e com a sua devoção a Deus, e portanto o príncipe, não muito encantado, começou a persegui-la, e mesmo assim ela não cedeu, chegou a ser torturada e por fim foi decapitada, tudo por uma questão, pelo menos é isso que indica a literatura, uma questão de ciúmes, digamos assim, uma questão de escolha, de devoção a Deus. Portanto, nesta pintura sobre madeira, que é curioso também já começar a existir e aparecer pintura sobre madeira, que depois vai permanecer até o Renascimento, Margarida a ser decapitada, não é? Cortarem já com, portanto, Santa Margarida, portanto, canonizada, e muitos seguidores de Santa Margarida permaneceram já com o seu símbolo do reconhecimento divino, não é?
Os símbolos utilizados pelos artistas no cristianismo primitivo são o peixe, o símbolo do nome de Cristo, a pomba, o bom pastor. Portanto, tudo associado à história de Cristo. O bom pastor, o rebanho, quem é o rebanho são os seus seguidores, não é? A pomba, da questão da Trindade e da anunciação, que depois vai permanecer, a pomba, não é? Que vai anunciar à Virgem que está grávida com Cristo, que vem o Salvador. É uma pomba, portanto, aí também simbolizar essa questão. E depois o peixe, que é muito curioso a questão do peixe, porque o peixe, os alunos apreciam sempre esta questão, que é como é que no final da Roma os cristãos eram perseguidos, como é que eles se identificavam? Portanto, não bastava perguntar, és cristão? Não era assim, não é? Portanto, como é que eles se identificavam? Porque o peixe? Porque chegavam a um sítio, os dois podiam estar a falar, podiam estar a encontrar-se, achando que os dois eram cristãos, portanto, um ou outro, não, as pessoas desconfiavam sempre se eles depois eram perseguidos, torturados e mortos. Convém ter a certeza que não estamos a falar com um romano que está a tentar apanhar cristãos na época. Portanto, desenhavam metade do peixe e se a outra pessoa completasse a outra curva, portanto, se eu encontrasse-me com alguém, desenharia, por exemplo, esta curva aqui de baixo até aqui, e se a outra pessoa ficasse a olhar e não percebesse, não era cristão. Mas se a outra pessoa partisse daqui e terminasse o peixe com outra curva igual ao contrário, quer dizer que se entendiam. E que eram os dois cristãos. Portanto, era um certo segredo, era um código entre cristãos na época da Roma, e com a queda de Roma eles identificavam-se desta forma. Era uma espécie de código. Na pintura também temos as iluminuras. O que é que são as iluminuras? São pinturas em livros, são decorações de páginas de livros, de obras bibliográficas. Pinturas sobre livros sagrados, neste caso chamam-se códices. Códices são os livros de liturgia, não é? Os livros sagrados do cristianismo, da cristandade. Originária da arte paleocristã, desenvolveu-se muito na Alta Idade Média nos mosteiros. O que é que isso quer dizer? Falámos dos monges copistas no outro vídeo sobre o mosteiro local. Esses monges copistas copiavam, ilustravam e tinham toda esta arte. Portanto, esta arte pertencia aos monges nos mosteiros e faziam inúmeras ilustrações, digamos assim, não é? Que é o que são, ilustrarem Cristo em majestade, mais uma vez, é muito comum. E este aqui já é do final, já a transição para o gótico, temos já aqui a coroa portuguesa, portanto, inúmera ilustração já muito avançada. Mas em termos de referência que nós temos, para além do livro de Kelsey, já foi abordado no outro vídeo, temos as capas do Evangelhos de Lindau. Os 4 Evangelhos precedidos pela Epístola de São Jerónimo, a Damasum, tabelas e prefácios cânon, seguido de um capitular escrito e iluminado por um minúsculo carolíngio não particularmente elegante. Pronto, esta frase foi retirada, os links, eu vou deixar os links todos, não é? Como sempre. Mas o que interessa aqui são estas capas que foram produzidas e decoradas na altura do românico. Portanto, nós saímos de uma escultura, vou fazer mesmo assim um contraste, não é? Ratos, por exemplo, o Portal de Ratos. Mas também temos trabalhos muito interessantes, como as capas dos Evangelhos de Lindau, que são diferentes, que foram sendo adicionadas e foram... Eu tenho aqui um pequeno vídeo, mas é da arte, mostrar só para terminar este vídeo sobre a escultura e a pintura e as artes, mas maioritariamente a escultura, digo escultura e artes, que é esse, o PowerPoint tem esse nome, mas é maioritariamente a escultura que reina. Por fim, terminamos com a arte moçárabe, que é o quê? A arte produzida por cristãos peninsulares que viviam no território muçulmano submetido ao califa. O que é que isto quer dizer?
Entre 711 e 1453 tivemos a presença de árabes que vieram do norte da África e conquistaram a Península Ibérica. Portanto, os 711 começam a conquistar, empurram os visigodos para cima, os lusitanos, pronto, queiram chamar, empurram o povo que lá estava para o norte, daí o românico ser predominantemente do norte, também foi onde começou, onde permaneceram, conseguiram ter território e depois voltaram a descer. Portanto, do sul temos cada vez menos vestígios românicos, porque quem estavam eram os muçulmanos. Portanto, o que nós temos aqui são, ainda assim, cristãos que viviam neste território muçulmano submetido ao califa, que é isso que está aqui, e que deixaram os seus testemunhos e que deixaram a sua arte. Este nome chamam-se os moçárabes, portanto, cristãos que viviam sob o domínio muçulmano. Eu vou só mostrar aqui um bocadinho de um cântico que não é gregoriano, mas de canção visigótica, portanto, os visigodos com o moçárabe. Portanto, é uma mistura. Não é o canto gregoriano em pleno, como já vimos, mas tem influência moçárabe. Incipit oratio Jeremiae profete recordare Domine qui acciderit nobis intuere et respice opprobium nostrum. Hereditas nostra versa es ad alienos, domus nostre ad. Portanto, nota-se que é semelhante, desculpa, nota-se que é semelhante, mas que é diferente ao mesmo tempo. Se colocarmos a música, o canto gregoriano ao lado desta. Ainda assim, as influências permanecem e desenvolveu-se maioritariamente esta arte moçárabe entre o século IX e o século XI, porque foi onde esteve mais, foi o período que esteve mais estável. Depois são as movimentações territoriais, tanto antes como depois. Deixou influências na pintura, na escultura, na arquitetura e também na azulejaria. Portanto, temos a pintura, a escultura. Portanto, isto estão a ver, mais um capitel, ok? Mais um capitel. A escultura é muito nestas. A arquitetura, estes arcos, por exemplo, muito típicos do Moçarbe, que são mais de volta perfeita. São volta perfeita com uma continuação ainda dessa curvatura para baixo. E maioritariamente a azulejaria. A azulejaria moçárabe permaneceu, ainda hoje permanece, e nós temos tanto edifícios que têm influências moçárabes, como muita azulejaria também moçárabe. E que ficou, e que ainda hoje é ensinada. Por exemplo, este tipo de padrão ainda hoje é ensinado a alunos de património que reproduzem para substituir, e também uma questão de produção, estudos de produção da azulejaria que ficaram, que são considerados também do nosso património português. Com isto encerro a aula, espero que tenha sido bastante abrangente ao nível das artes. Estamos sempre na arquitetura, no românico, porque não falar um pouco das artes, maioritariamente esculturas, já sabemos, mas temos outro tipo de artes no românico, não podemos nos esquecer disso. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.